O presidente Lula sancionou com vetos o projeto de lei que facilita a renegociação da dívida de quase 800 bilhões de reais dos estados com a União. Entre os trechos vetados está o artigo que permitia o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para reduzir esses débitos, o que causou reação imediata de alguns governadores. Os estados que aderirem até 31 de dezembro ao programa renegociarão os valores com desconto e em parcelas ao longo de 30 anos. A nova lei mantém o formato atual de correção das dívidas pela inflação mais 4%, mas estabelece que estados em boa situação fiscal poderão zerar este valor adicional e serão recompensados por um fundo de equalização federativo. Parte dos débitos poderão ser abatidos também pela transferência de ativos para a União, como bens móveis ou imóveis. O presidente Lula sancionou o projeto com vetos, entre eles o trecho que permitiu o uso do Fundo de Desenvolvimento Regional para redução das dívidas, o que gerou reação de governadores. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro classificou a proibição aos recursos do FDR como a morte do programa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, avaliou que o governo federal quer que os estados paguem as contas do Planalto. Já Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, afirmou que articula com a bancada gaúcha no Congresso a derrubada dos vetos presidenciais. Esses 3 estados estão em regime de recuperação fiscal e terão que decidir pela adesão ou não ao programa. Uma das coisas que foram vetadas é que estados já em regime de recuperação fiscal, como é o caso de Minas Gerais, não podem unir a benesse de você não pagar a dívida e tudo mais que você tem no regime de recuperação fiscal com esse Propag. O que, assim, sinceramente, me parece uma obviedade, não faz sentido, porque senão todos os estados da União, né, todos os estados da federação vão entrar com isso e vão falar, beleza, então eu também quero os dois, né? Para este economista, a nova lei prega a isonomia entre os estados e valoriza o compromisso com a gestão fiscal. A gente observa, em termos fiscais, no governo Lula 3, que não há um esforço muito grande de contenção de despesas. Eu, pessoalmente, acredito que não existe nenhum. E o foco está mais em ampliar a arrecadação para tentar fazer frente a esse aumento de despesas. Agora, especificamente nesse caso, tanto institucionalmente, por deixar as regras parelhas, né, para todo mundo, para todos os estados, quanto em termos fiscais, isso foi uma decisão inteligente. 90% do total da dívida com a União é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.